Olá, crianças, tudo bem? Hoje trazemos para você a sequência número 23, para quem estiver acompanhando a semana 11. E o conteúdo que vamos trabalhar hoje é português. Essa semana a escola trouxe para vocês o que são lendas. O que será que são lendas? Quando alguém fala de lendas, você lembra de quê? Vamos ver o que se trata lendas. A escola trouxe a primeira questão que fala assim: no texto que iremos trabalhar, você conhecerá uma lenda, a lenda do girassol. Porém, antes vamos relembrar o que são lendas. O que são lendas? As lendas são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente. O que significa isso? Significa que ela é passada de geração para geração. Como assim? O meu avô contou para o meu pai vai contar para mim, eu vou contar para os meus filhos vão contar para os meus netos, e assim sucessivamente. Por isso que a gente fala que é de origem uma narrativa. O que é narrativa? Quando eu conto algo para alguém e ela é transmitida oralmente, que ela é falada, ela é contada. São produções que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Por meio dessas histórias, expressam-se fantasias, medos, dúvidas e incompreensões. Característica das lendas contadas de boca em boca, de geração em geração, as lendas vão sendo transformadas, mas sem perder uma de suas principais características, a fantasia. As lendas contam histórias repletas de personagens diferentes, os quais possuem características que se misturam com as feições físicas de alguns animais. São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e até mesmo irracionais. Quando ele termina esse parágrafo dizendo sobrenaturais, irreais e até mesmo irracionais, é para ficar na dúvida. Gente, será que isso mesmo acontece? Será que existe o Saci Pererê? E o lobisomem? E a Yara? E o Boto? Você acredita? Será que existe? Eu não sei. E a gente traz agora a lenda do girassol. Então eu quero que você pega a pontinha do dedo, um lápis e vai acompanhando tudo que a tia Michelle vai falando para você, tá bom? Então vamos lá. A lenda do girassol. A lenda diz que existia no céu uma estrelinha tão apaixonada pelo sol que era a primeira a aparecer à tardinha no céu, antes que o sol se escondesse. Toda vez que o sol se punha, ela chorava lágrimas de chuva. A lua falava com a estrelinha que assim não podia ser, que estrela nasceu para brilhar de noite, para acompanhar a lua pelo céu, e que não tinha sentido este amor tão destemido. Mas a estrelinha amava cada raio do sol como se fosse a única luz da sua vida, esquecia até da sua própria luzinha. Um dia ela foi falar com o rei dos ventos para pedir a sua ajuda, pois queria ficar olhando o sol, sentindo seu calor eternamente, por todos os séculos. O rei do vento, cheio de brisas, disse à estrelinha que o seu sonho era impossível, a não ser que ela abandonasse o céu e fosse morar na terra, deixando de ser estrela. A estrelinha não pensou duas vezes. Virou estrela cadente e caiu na terra em forma de uma semente. O rei dos ventos plantou essa semente com todo carinho, numa terra bem macia, e regou com as mais lindas chuvas da sua vida. A sementinha virou planta, cresceu, sempre procurando ficar perto do sol. As suas pétalas foram se abrindo, girando devagarzinho, seguindo o giro do sol no céu. E assim ficaram pintadas de dourada, da cor do sol. É por isso que os girassóis até hoje explodem o seu amor em lindas pétalas amarelas, inventando verdadeiras estrelas de flores aqui na Terra. Nossa, que história mais linda, né? Que lenda mais linda, adorei. E aí já vem a primeira pergunta, 1.1. A lenda trata de um amor impossível entre dois personagens. Quais são eles? Vocês lembram? Tem dois personagens que estão super vívidos aí nessa história. Quem são? Vocês lembram? Eu lembro. Ó, fala do amor da estrela pelo sol, né, crianças? Então essa é a nossa primeira resposta. Pode escrever aí, tá? O amor da estrela pelo sol. Bem que eu acredito que vocês já fizeram essa atividade, só está aqui corrigindo, né?
Exercício 1.2. Qual argumento a Lu usou para tentar convencer a estrelinha que seu amor pelo sol era impossível? A. Ela disse à estrelinha que seu sonho era impossível, a não ser que ela abandonasse o céu e fosse morar na terra, deixando de ser estrela. Não foi a Lua que disse isso. B. A Lua falou que estrela nasceu para brilhar de noite, para acompanhar a Lua pelo céu, e que não tinha sentido este amor tão desmedido. Eu até li essa palavra errada no texto, viu, gente? É desmedido. Eu vou ficar nessa aqui, mas vamos acabar de ler, né? Já vou deixar uma lua ali, ó. C. A lua disse que a estrelinha deveria ficar olhando o sol, sentindo o seu calor eternamente por todos os séculos. Não falou isso não. Letra D. A lua disse que ela deveria virar estrela cadente e cair na terra em forma de uma semente. Não. Então a gente vai ficar com essa mesma aqui. Com essa mesma, viu, gente? A lua disse que ela deveria virar estrela cadente e cair na terra em forma de uma semente. Não, então é a B mesmo. A lua, letra B, ó. A lua falou que estrela nasceu para brilhar de noite, para acompanhar a lua pelo céu, e que não tinha sentido este amor tão desmedido. Número 2. Numere os fatos de acordo com a ordem que aparecem no texto. Olha aí, qual dessas frases que apareceu primeiro no texto? 1. A lenda fala sobre o amor de uma estrelinha pelo sol. 2. Quando o sol se punha, a estrelinha chorava. 3. A lua tentou aconselhar a estrelinha. 4. A estrelinha foi falar com o rei dos ventos. 5. A estrelinha virou estrela cadente e caiu na terra. 6. A sementinha virou planta. 7. As pétalas foram se abrindo, girando devagarzinho, seguindo o giro do sol no céu. 8. É por isso que os girassóis explodem o seu amor em lindas pétalas amarelas. Esta é a sequência correta, então vocês numerem aí, tá? E deixa tudo corretinho, porque essa história foi linda, né? Dava para fazer essa numeração de fatos aqui rapidinho. 3. No texto aparecem palavras com R intercalando entre consoante e vogal. Mostre o quanto você é esperto e encontre elas no caça-palavras. Abaixo. Então, palavras com R entre vogais. Olha, palavras com R entre vogais. Quer dizer que é aquele R brando, né? Que é aquele R que a gente fala ele mais suavemente. Então, a primeira é abrindo. Segunda, brisas. Terceira, cresceu. Quarta, estrelinhas. Quinta, lágrimas. Sexta, primeira. Sétima, procurando. Oitava, própria. Terceiro ano, nessa atividade, eles falam para vocês assim, ó, copie as palavras, separe a sílaba e depois classifique-as quanto ao número de sílabas. Então, aqui nessa atividade, você tem 3 propostas para fazer. Primeiro você vai reescrever, depois você vai separar e depois você vai classificar. Lembra como era que eram as classificações? Se eu vou separar uma palavra e ela só tem uma sílaba, eu chamo ela de monossílaba. Se ela tem 2 sílabas, eu chamo ela de dissílaba. Se ela tem 3 sílabas, eu chamo ela de trissílaba. Mas se ela tem 4 ou mais, eu chamo ela de polissílaba. Já trouxemos para vocês aqui as palavras que a gente vai ter que reescrever, separar e classificar. A primeira palavra é abrindo. Olha, quando eu falo abrindo, 3 sílabas, então ela é trissílaba. Cresceu, dissílaba. Lágrimas, trissílaba. Procurando, 4, polissílaba. Brisas, 2, dissílaba. Estrelinha, tem 4, polissílaba. Primeira, 3, trissílaba. Própria, 2, dissílaba. Essa atividade, você tem 3 propostas, não esquece. Você tem que reescrever primeiro todas as palavras, depois você separa as sílabas e finalmente você classifica. Se esqueceu,
Já trouxemos para vocês aí o quadrinho para que vocês se relembrem como que eu classifico cada palavra dessa, de acordo com o seu número de sílabas, tá bom? Essa quarta atividade vai falar assim para você. Agora é sua vez de mostrar todo o seu talento, que eu sei que você tem muito, e produzir um pequeno texto observando a sequência de acontecimentos na tirinha abaixo. Não se esqueça de colocar o título, usar parágrafo, letra maiúscula no início da frase e também pontuar corretamente. Observação. Para facilitar a sua produção de texto, escreva um parágrafo para cada quadrinho. Terceiro ano, vamos pensar então item por item. Olha lá, primeira coisa que ela te faz, ela escreve assim, ó, não esqueça o título. Onde fica o título do texto? Aqui, ó, em cima, primeiro, centralizado, tá? Para logo quando o leitor pegar a sua produção textual, ela já saber de que se trata, tá bom? Por isso que serve o título. Depois ela fala para você assim, ó, letra maiúscula. Não esqueça da letra maiúscula. Olha aqui. E do parágrafo também. Onde que eu começo? Pensando, olha aqui. Vou começar o meu textinho. Lembra que eu começo aqui na linha. Eu tenho que dar um espacinho do meu parágrafo e eu tenho que usar a letra maiúscula. Lembra quais que são as letras maiúsculas? Tá aqui para você, ó. Letra maiúscula. Não esquece. Começo de frase, letra maiúscula. Depois ela fala assim, não esqueça de pontuar, gente. Pontuar pode ser no meio. Se você for usar uma vírgula, por exemplo, é no meio da frase. Mas toda vez que você terminar uma frase, você tem que usar uma desses pontos. Você tem que usar a pontuação. E depois ela fala para você o seguinte, que para facilitar a sua produção de texto, escreva um parágrafo para cada quadrinho. Então, tá aqui, ó, o primeiro, a Magali pensando que gente, ela tava voando, pensando que ia nascer um pé de maçã, uma macieira, né? Será que era uma macieira? No segundo, ela viu que não era uma macieira, tá aí. E o terceiro, ela come o girassol mesmo assim, né? Lógico que a gente não vai fazer isso, né? A Magali, porque ela adora comer, então ela come qualquer coisa, né, gente? Ela é uma menina muito gostosa. Mas tá aí todos os itens, todos os pontos, então preste atenção, eu preciso prestar atenção no meu título, no meu parágrafo, que eu tenho que começar com letra maiúscula e que no final do meu texto eu preciso usar um ponto, tá? Indicando que eu terminei aquela frase. E aí eu trago para vocês os girassóis de Vicente Van Gogh. Vamos lá. Essa é uma de 4 pinturas de Van Gogh, dos girassóis que datam entre agosto e setembro de 1888. Este é, provavelmente, o quadro mais conhecido de Van Gogh, considerado uma façanha em termos técnicos, pois é quase todo pintado em amarelo. Esta cor, aliás, foi a sua favorita. Brilhante e chocante, este simples vaso de girassóis explode com uma intensa vibração. As pinceladas foram feitas com tinta espessa, que Van Gogh aplicava como escultor aplica argila para fazer um relevo. As cores, sombras de amarelo e marrom, e a técnica expressam um belo mundo de esperança e sol. Pintor que adorava a natureza e era capaz de enxergar pura beleza nas coisas mais simples. Van Gogh afirmava que prefere pintar árvores vistas através de uma janela a pintar visões imaginárias. Holandês de nascimento, Van Gogh terminou sua vida emocionalmente carregada em 29 de julho de 1890, na cidade francesa de Auvers-sur-Oisy. Eu não sei se leia assim, a pronúncia está correta, tá bom? Você agora poderá mostrar também a sua criatividade e fazer uma releitura desta obra. Poderá usar diferentes materiais e técnicas, tinta guache, recorte, colagem, dobradura. Então, ó, você vai deixar libertar o seu espírito criador de pintor. Antes de você começar, eu trouxe para vocês aqui umas curiosidades. Vamos lá. Olha, no seu livro de atividades não vai ter essa tela aqui não, mas eu queria que você conhecesse o retrato de Vicente Van Gogh. É essa pessoa que você está vendo aí agora na tela do seu computador ou do seu celular. Ele começou a atuar profissionalmente ainda jovem, por volta dos 15 anos de idade. Ele trabalhou para um comerciante de arte na cidade de Haia, com quase 20 anos. Ele foi morar em Londres e depois ele foi para Paris. Graças ao reconhecimento que teve
Porém, o interesse pelos assuntos religiosos acabou desviando a sua atuação e ele resolveu também estudar teologia na cidade de Amsterdã. Mesmo sem terminar o curso, passou a atuar como pastor na Bélgica por apenas 6 meses. Impressionado com a vida e o trabalho dos pobres mineiros da cidade, elaborou vários desenhos a lápis. Então, eu queria que você conhecesse um pouco da história desse impressionante e profissional pintor, Vicente Van Gogh, tá? E aqui eu trago para vocês algumas ideias do que você pode fazer. Olha, a primeira é uma folha de sulfite de A4 amarelo, olha, fez o vaso, ele utilizou caninhos, e esses caninhos são canudos, tá? Gostei muito, achei muito bonita essa arte. Aqui, a pessoa que fez essa arte para representar os girassóis, ela usou o garfo, olha aqui, o garfo e tinta guache, tá? Trouxe para vocês também que ela usou o rolinho do papel higiênico para fazer o contorno do girassol. Também achei que ficou fantástico também. Trouxe, olha aqui essa obra. Esse autorretrato que ele fez aqui, ó, da pintura, meninos, com macarrão parafuso. E aqui ele também utilizou o canudo. Mas você sabe o que eu estava pensando? Você também pode usar barbante. Aqui também para representar você pode usar... como é que chama? Barbante, você pode usar o canudo, você também, se não tiver nenhum dos dois, pode desenhar e utiliza aqui também só os macarrão, que também vai ficar muito bonito. Isso aqui ele usou, sabe aquelas forminhas de doce? Olha, é forminha de doce. Olha que bonito também. Aqui ele usou copo descartável, muito bonito também. E por fim, eu trouxe para vocês aqui o pratinho, aquele pratinho de doce, e pincel e tinta guache. E a criança conseguiu também representar essa pintura de Van Gogh. Você pode utilizar uma técnica aí também que você está na sua cabeça, ou você pode também explorar uma dessas ideias e fazer, para a gente depois ver. E eu termino a atividade de português com uma frase de Vicente Van Gogh, que ele fala assim: penso que não há nada mais artístico do que amar verdadeiramente as pessoas. Vicente Van Gogh. Terceiro ano, a gente termina por aqui. Muito obrigada pela correção. Muito obrigada por estar aqui. Ó, um grande beijo e até a próxima correção.